A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um convite para que o operador do mensalão Marcos Valério dê explicações sobre a possível relação entre o PT e o PCC. Reportagem de Vitor Hugo Salina. O requerimento apresentado pelo deputado Eduardo Bolsonaro foi aprovado por unanimidade. Que nós temos um candidato à presidência da República, que é o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que tem relações com o PCC, e isso é dito por alguém que não é de oposição, não é o Eduardo Bolsonaro, oposição ao PT que está falando, é alguém de dentro, é o Marcos Valério, é a pessoa que o deputado Paulo Pimenta recebeu na garagem aqui da Câmara dos Deputados em 2005, né? Então, isso daí merece esclarecimento, é por isso que eu apelo aos pares para que aprovem esse convite. Infelizmente a gente não pode convocar, quem sabe se for criada uma CPI, né? Os deputados Carlos Sampaio e Felipe Barros estão correndo atrás das assinaturas, aí sim poderia ser convocado. Na justificativa, Eduardo afirma que a repercussão e relevância das informações divulgadas por Valério em delação premiada à Polícia Federal, em que o publicitário acusa o partido de operar um fundo clandestino de 100 milhões de reais e de ter uma suposta ligação com um grupo criminoso, precisam ser esclarecidas. A gente tem que explorar isso daí, é ao máximo, mas não é só politicamente não, é para expor o tipo de pessoa que esses caras são, a laia que eles são. Vivem acusando a nossa família de milícia, sem que tenhamos qualquer tipo de envolvimento. Aí eles vão agora, eu quero ver o que eles vão falar com essas delações do Marcos Valério. A revista Veja divulgou trechos inéditos da delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, na qual Marcos Valério conta detalhes sobre como se daria o envolvimento do partido com a maior facção criminosa das Américas e até com a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Bom, conosco então, nesta manhã de quarta-feira, comentando as principais notícias do dia, Amanda Klein, Cristiano Vilela, Cristina Grêmio e Roberto Mota. Bem-vindos, hein? Mota, a delação do publicitário foi há mais de 10 anos, essa em questão. É preciso ainda ouvi-lo, voltar a ouvi-lo, descobrir o que mais, entender o funcionamento do PT à época, nesse envolvimento possível com o PCC, Bom, Adriana, bom dia a você, bom dia Amanda, bom dia ao Cristiano, bom dia Cristina, é um prazer estar aqui. Olha, é preciso ouvir isso muitas e muitas vezes, porque é um capítulo da história brasileira que não pode ser esquecido. Um famoso historiador já disse, né, que o país que esquece a sua história está condenado a repeti-la. Nós não podemos repetir o que já aconteceu no Brasil. Muita gente esqueceu, tem muita gente que vai votar agora que não tem a mínima ideia do que foram o Mensalão e o Petrolão, que foram as duas grandes obras, por assim dizer, da era PT. Mensalão foi um escândalo que estourou em 2005, onde se descobriu que o PT pagava uma mesadinha de 30 mil reais para um grupo de deputados aprovarem projetos. Esse dinheiro vinha de desvio de verbas publicitárias de empresas estatais e privadas. E o Petrolão foi um escândalo que foi descoberto em 2014, no qual se descobriu que as obras da Petrobras eram superfaturadas e esse dinheiro ia para abastecer contas no exterior, contas de político, doações de campanhas e até aquisição e reforma de imóveis como triplex e sítio. Isso não pode ser esquecido. Agora, a dimensão nova, Adriano, para encerrar, da delação do Marcos Valério é um componente muito grave, que é a denúncia de uma ligação do PT com o primeiro comando da capital, a maior facção de narcotráfico do Brasil, envolvendo a morte de Celso Daniel e uma ameaça de morte ao Marcos Valério. Isso é gravíssimo. Eu acho que não existe no Brasil hoje um assunto tão grave quanto esse. Cristina Grêmio, como se investiga um caso como esse? Marcos Valério, que virou o símbolo do Mensalão em meados dos anos 2000. Obviamente, Thiago, bom dia para você, para todos que
que estão na bancada aí, Adriana e todos que nos assistem. Primeiro, a gente precisa lembrar que faz 10 anos essa delação, mas depois disso, de dentro da cadeia na Papuda, ele pediu de novo para delatar, e aí sim a história de Santo André, de Celso Daniel, do PCC, porque estava, segundo ele, ameaçado de morte naquele momento. Então, esses fatos que ele traz agora, embora não tenham sido disponibilizados para a polícia exatamente agora, vazou para a imprensa agora, mas eles são mais recentes do que os fatos que ele trouxe na época do Mensalão. É importante também a gente lembrar que muito mais do que esses 2 milhões de adolescentes recém-assediados aí por UNE, por entidades também locais de estudantes, com o slogan "Tire seu título e tire Bolsonaro", num flagrante assédio ali dentro das escolas, que não foi investigado como deveria. Muito mais do que esses 2 milhões de adolescentes que vão votar esse ano, quem tem 24, 25, 26, eu ouso dizer até 30 anos, que já participou de outras eleições, que já é adulto, formado, já está no mercado de trabalho, era criança quando o Celso Daniel foi morto. Não sabe tudo que envolveu aquele crime. Não sabe que 9 testemunhas foram assassinadas na sequência ou morreram em circunstâncias muito suspeitas, que o médico legista que descobriu que Celso Daniel foi duramente torturado por 2 dias antes de ser assassinado, deu entrevista para o Jô Soares e foi morto no dia seguinte. Depois de revelar que usaram broca de dentista em todos os dentes dele, que apagaram as digitais dos dedos, arrancaram as pontas dos dedos para que ele não fosse identificado. Então, havia algo muito sério a esconder ali. Esses jovens não sabem e vão votar inadvertidamente, achando que Lula foi inocentado do esquema da Lava Jato, quando ele foi descondenado numa manobra judiciária, numa corte aparelhada por ele, Lula, e sua sucessora Dilma. Então, realmente são fatos gravíssimos. Essa ligação com o PCC já vinha sendo denunciada em outras ocasiões, foi alvo de uma escuta autorizada pela Justiça na Lava Jato, aquela história dos diálogos cabulosos que o PCC tinha com o PT, precisa ser investigado. E o caso do Celso Daniel especificamente foi meio que arquivado, é muito parecido com o do Adélio Bispo. Nunca descobriram quem mandou matar Jair Bolsonaro, nunca descobriram quem mandou matar Celso Daniel. Talvez com esses fatos novos, uma CPI mesmo seja o caminho para, quem sabe, a polícia também acelerar essas investigações e concluir, afinal de contas, quem mandou matar Celso Daniel. Cristiano, o deputado Eduardo Bolsonaro acha que tem muito mais a se descobrir sobre o PT através de Marcos Valério, ou quer desgastar o Partido dos Trabalhadores, prejudicar o PT e proteger o pai para a reeleição neste ano? Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, Adriana, Thiago, Cristina, Amanda, Mota. Satisfação mais uma manhã aqui na Jovem Pan. Olha, eu vejo que esse caso é um caso realmente muito grave, muito sério, e que é necessário uma apuração detida, uma apuração com lupa, para analisar qualquer vinculação que exista de um esquema criminoso com um partido político, qualquer que ele seja. Então, é um elemento que realmente precisa ser investigado. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse momento é o vazamento dessa informação. Você vê que a gente vai se aproximando do período eleitoral e vai surgindo algumas novidades, né, do nada, que acabam embaralhando o jogo político. Então, vejamos que tem agora um vazamento, né, de informação, que foi muito bem repercutido pela mídia, naturalmente, porque a mídia tem que repercutir essas informações, mas o vazamento não me parece devido. Da mesma forma que você já teve recentemente, há cerca de 1 ou 2 semanas, uma prisão espetaculosa do ex-ministro da Educação, enfim. Então, me preocupa esse tipo de medida, esse tipo de manobra que venha a surgir com o interesse de alguma forma, influenciar no pleito. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente destacar. Agora, no mérito, não tenho dúvida, é uma acusação muito grave, tem que ser investigada não só pela Câmara dos Deputados, como pela Procuradoria da República, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Amanda Klein, qual o peso dessa denúncia, dessas investigações nesse momento e se é possível a abertura de uma CPI? Bem-vinda. Oi, Thiago, bom dia, Adriana, meus colegas de bancada, bom dia aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News.
dificilmente haverá uma CPI em torno desse assunto, Tiago, até porque não são fatos novos. Eu tento concordar com o Cristiano, é um vazamento de uma delação que foi feita há 10 anos, obviamente com motivação, com objetivo político, muito parecido com o que aconteceu com a delação do Antônio Palocci. Trechos foram vazados pelo então ex-juiz Sérgio Moro, às vésperas da eleição de 2018. Então, às vésperas da eleição de 2022, você tem uma tentativa de requentar fatos muito antigos, graves, verdade, mas fatos muito antigos e que não tiveram condão de fazer que as investigações da Polícia Federal avançassem nesse sentido. É uma delação do Marcos Valério de ouvir dizer. Ele disse que ouviu dizer de altos dirigentes do PT sobre uma suposta ligação com o PCC. Quer dizer, qual é a prova? Né? Você não pode... É como o Antônio Palocci na delação de 2018. O que realmente veio à luz depois daquela delação? O que virou fato? O que virou investigação? O que virou denúncia, prisão? Nada. Aquela delação não parou em pé. Da mesma forma que essa do Marcos Valério, feita há 10 anos, se fosse uma delação tão consistente, tão robusta assim, certamente já teria tido um encaminhamento. Então, é óbvio que repercute muito nas hostes bolsonaristas, repercute numa comissão, a Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados, que é majoritariamente formada por apoiadores do presidente Bolsonaro, né, por uma área de segurança pública muito cara ao seu governo. Então, obviamente que ali terá repercussão, mas dificilmente terá o condão de mudar alguma coisa no cenário eleitoral. Acho muito difícil. É uma história velha, requentada. Na verdade, não há fato novo aqui. Há apenas um vazamento de uma notícia antiga.